Olá a todos, olá a todas. Eu sou o Leandro Luiz e hoje é um dia muito especial para o Panorama Farmacêutico. Estamos aqui estreando uma nova sessão dedicada a ouvir nomes que ajudaram e ajudam a moldar os rumos do setor. O Panorama Líderes ouvirá grandes nomes que representam a indústria, o varejo, a distribuição e vão trazer ensinamentos, partilhar aprendizados sobre a sua trajetória empresarial e com lições de gestão que você realmente não pode perder. E nada melhor do que a estreia ser com o Dr. Ogari Pacheco, presidente e fundador do Laboratório Cristália no interior de São Paulo. Ele construiu uma das empresas mais respeitadas do setor, focada em medicamentos inovadores, de alta complexidade, e que tem uma história também ligada a entidades como o Sindusfarma e tem uma trajetória longeva e com grandes contribuições para o nosso setor. Dr. Ogari, obrigado pela presença. Uma honra tê-lo como estreante da sessão. Obrigado mais uma vez. O prazer é meu. Muito bom. Mais do que falar de história, a gente quer essa conversa é um convite para entender como o senhor enxerga o presente e o futuro do setor também, com base em toda a sua trajetória. Eu sei que muitas lições, né, foram especificamente destinadas para o Cristália e não necessariamente poderão ser aplicáveis ao setor. Mas, olhando um pouco para trás, qual foi o momento que o senhor percebeu que estava construindo muito mais do que um laboratório, sim, um grande projeto, um negócio realmente especial? Eu já contei essa história algumas vezes, mas vou ser breve, fazendo um resumo de como é que as coisas começaram. Eu sou médico e uma vez concluída a residência médica, eu estava sem lenço, sem documento, sem nada o que fazer, não sabia para onde ir. Quando eu fui buscado, eu estava dando plantão no Hospital das Clínicas por um colega de faculdade, não de turma, ele tinha sido formado 2 anos antes. Era do interior, era de Itapira, foi para Itapira, tentou montar a sua clínica cirúrgica, porque era cirurgião como eu, sim, mas encontrou dificuldades, porque você não opera sozinho. Exato. E tinha uma situação estabelecida do ponto de vista de quem é que era quem na cidade, em termos de cirurgia. Então, sozinho não podia operar, foi buscar alguém para curar. Eu estava dando plantão, um domingo à noite, no Hospital das Clínicas, quando ele apareceu e perguntou para a enfermeira-chefe: "Você conhece algum pé de boi aí que possa me ajudar?" Ela falou: "Quem é aquele cara lá?" E eu estava suturando um caso lá. Ele esperou eu terminar, me explicou a ideia, me ofereceu casa, comida, roupa lavada, dinheiro que eu não imaginava poder receber de cara, porque eu era duro e não tinha perspectiva. Recém-formado, topei e fui para Itapira. Indo para Itapira, ele me conseguiu um emprego num hospital de psiquiatria como um extra básico para começar a vida. Então eu trabalho, ele tinha um consultório, todos os médicos da cidade trabalhavam à tarde e, portanto, o consultório dele ficava vazio de manhã. Eu falei: em vez de a gente gastar dinheiro para pôr um outro consultório, trabalha no meu de manhã. Foi o que eu fiz. Então eu trabalhava de manhã no consultório dele e de tarde no hospital de psiquiatria que ele me conseguiu como apoio. Bem, como eu te disse, esse colega, Dr. Jovino, tinha um consultório e atendia à tarde, como todos os médicos da cidade faziam. De manhã ninguém atendia. Então ele falou: "Ao invés da gente gastar dinheiro para montar um outro consultório, você atende no meu consultório mesmo, na parte da manhã. E na parte da tarde eu te arrumo uma colocação no hospital de psiquiatria que serve de um ganho basal para você. Tudo bem?" Tudo bem. E assim começamos. Dei sorte, porque como não tinha ninguém que atendia de manhã, todos os casos que apareciam pela manhã, só tinha um consultório aberto na cidade, que era o meu. E de sorte em sorte eu fui progredindo. A outra sorte que eu tive foi que, ao trabalhar no hospital de psiquiatria, conheci algumas pessoas, o diretor clínico da época,
o provedor da época, que estavam engendrando uma ideia de montar um hospital de psiquiatria própria, uma clínica psiquiátrica própria. Naquela década, muitas clínicas foram criadas. Não sei exatamente explicar por quê, mas o fato é que aconteceu. E me convidaram para fazer parte. Eu, meio atônito, porque eu não sou psiquiatra, não entendia nada de psiquiatria. O que eu vou fazer nesse... Não, você é agregador, é bom você estar junto com o grupo. Então formou-se um grupo de 4 pessoas e montou-se uma pequena clínica psiquiátrica. Eu andei de seca-meca, porque naquela época era muito comum, talvez por carência de vocações, fechar ou mosteiros ou conventos, e eles transformavam em clínica de psiquiatria. Várias aconteceram dessa maneira. E nós tentamos várias, não conseguimos número. Eu cheguei aí até a Itaici falar com o Dom Evaristo, supina a pretensão, né? Ele me atendeu. Ele atendeu, ótimo. Educadamente, tudo, mas evidentemente eu não conseguia alugar Itaici. Mas surgiu uma outra possibilidade, que era uma clínica que estava fechando em Itapira. Fechando por quê? Houve, na época, um empreendedor muito corajoso, que ele tinha várias indústrias, e uma fazenda na qual ele achou que devia construir um hotel para rivalizar com Lindóia, porque o lugar é muito bonito. Na estrada, perto de Lindóia, ele criou um hotel muito bacana para rivalizar com Lindóia. E nisso ele morre. O usufruto era da viúva, ela não tinha, digamos assim, cacoete administrativo, o jeito para a coisa. O que ela fez? Alugou o imóvel para um grupo de médicos, mas o hotel era pequeno, tinha 60 leitos. Montou-se uma clínica de psiquiatria que foi indo. Eles tentando comprar, e ela não vendia por causa do usufruto. Eles resolveram montar a clínica deles na cidade, deixando esse prédio vazio. Exatamente na hora que nós criamos a nossa sociedade. Eu hesitei se eu entraria ou não, porque eu achei que era muito pequeno, meio acanhado, para um hospital, 60 leitos apenas. Mas, na falta de outra coisa, eu vou topar. Entrei. E por uma dessas coisas, de vez em quando, a fazenda com o hotel dentro ia para a asta pública, ia para licitação. Por quê? Para pagar uma série de dívidas que existiam, da família, etc. E nunca ninguém conseguia arrematar. Por quê? Porque o usufruto era da viúva. E ninguém compra nada com o usufruto do outro. Eis que, conversando com um advogado, um amigo meu, ele me falou, olha, o usufruto é negociável. Por que você não tenta comprar o usufruto da viúva? Ah, é? E eu fui lá conversar com a viúva. E ela topou vender. Eu, boca de siri, não falei nada para ninguém e fui para a licitação. Para variar, ninguém deu lance, por quê? Com usufruto ninguém comprava. Só que eu tinha acertado a compra com a viúva antes, por fora. Arrematei a fazenda, com hotel e tudo. Comprei o usufruto da viúva e lá, agora, com propriedade nossa, nós montamos uma pequena clínica. Ficava dentro de uma fazenda. A fazenda fornecia produtos hortifruti, pomar, que tinha uma criação de porcos maravilhosa para alimentar a cozinha do hospital. O que mais que eu podia fazer para baixar o custo operacional do hospital? Me reuni com os outros sócios e falei, olha,
Só se a gente fizer remédio. Se você está louco. Você sabe fazer remédio? Eu não sei, mas eu também não sabia operar. Eu aprendi. Insisti. Sabe aquela história do menino do passarinho? Eu insisti tanto. Ele falou, tá bom, vamos deixar você fazer sua fabriqueta, desde que seja nos alicerces de um pavilhão hospitalar. Porque se não der certo, vira pavilhão e a gente amplia o hospital. Tudo bem? Tudo bem. O que eu fiz? Tinha um amigo, que era professor no colégio da cidade, me recrute 4 bons alunos pobres. Por quê? Primeiro, você sempre tem que ser bom aluno para ter alguma condição de ajudar em alguma coisa. Pobre por quê? Porque você precisa trabalhar. O riquinho, ele, na primeira dificuldade, ele espana. A necessidade faz Bom, faz mover. Peguei esses meninos e consegui um estágio no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde eu tinha me formado, na parte hospitalar, para que eles aprendessem como fazer medicamentos. Dito e feito. Eles fizeram estágio, aprenderam, eu comprei uns equipamentos. No início eram máquinas simples, pequenas, mas suficientes para fazer medicamentos para o hospital de 60 litros que eu tinha. E nessa altura do campeonato, já não tinha mais 60. Por quê? Porque agora que o hotel o prédio era nosso, nós tínhamos coragem de investir na construção, na ampliação do prédio para tornar o hospital competitivo. Porque com 60 leitos ele não se sustenta. Bom, os garotos foram lá, aprenderam e começamos a fazer medicamentos. Foi aí que eu errei. Como e por quê? Eu errei na dose. O pouco que esses equipamentos pequenos que eu comprei produziam era muito superior ao consumo do hospital. Agora, novo desafio. Como é que eu vou vender? Eu que nunca tinha vendido nada. O que fazer com esse excedente? Exatamente. Vender o excedente. Só que, enquanto estudante, houve uma época em que eu fui propagandista de um laboratório. O que os estudantes do HC fizeram? Proibiram os propagandistas de entrarem para fazer propaganda no HC. Para quê? Para que os laboratórios contratassem estudantes para ter acesso aos médicos. E eu fui um deles. Então eu tinha alguma familiaridade em propagar. Daí a fazer remédio é uma distância enorme. Sim, né? Mas isso me ajudou no seguinte sentido. Quando nós começamos a fazer e tivemos incidentes, eu precisava arrumar uma equipe para vender. Eu me lembrei dos colegas que eu tinha feito por ocasião do... Deixa eu parar um pouquinho. Enquanto estudante, eu tive a oportunidade de ser propagandista. E conheci vários colegas que faziam isso, porque os estudantes bloqueavam os propagandistas profissionais de entrar no HC para criar chance de emprego, não tinha outra. Sim. Os laboratórios empregavam os estudantes, e eu era um deles. Nessa ocasião em que nós começamos a produzir e tinha algum excedente, eu precisava vender, eu me lembrei de alguns colegas que eu tinha feito naquela ocasião de propagandista. E consegui trazer 2. Eu ofereci o que nenhum laboratório oferecia na época, para recrutá-los. Salvo equívoco, eu ofereci 4% do faturamento para o propagandista. Ninguém oferecia isso. E não se oferece mesmo, isso é uma loucura. Mas eu não tinha outro jeito. Arriscou.
mas não deu outro. Eles começaram a vender adoidado. Eu precisei ampliar a produção, porque o que era excedente agora era faltante. Uau. E de erro em erro, eu fui crescendo na produção. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Comecei a produzir, não esperava ter excedente. Não tinha excedente, tinha que colocar. Na hora de colocar, arrumar para vender, eu comecei a vender mais do que eu tinha. Tive que crescer. Foi assim que o laboratório começou a crescer. Bom, o tempo passou, vou dar um salto enorme e vim para os dias atuais. Hoje nós somos um laboratório estruturado, conceituado e que tem uma peculiaridade muito própria. Qual seja? Nós não somos fabricantes de remédios comuns, genéricos. Não tenho nada contra. Eu acho que precisa ter formação genérica, baixar o custo para a população poder comprar. Tranquilo. Mas eu sempre pensei, se eu ficar fazendo genérico, eu vou ser mais um na multidão. O que é que eu posso fazer de diferente? E daí, me valendo dos conhecimentos médicos, eu fui bolando produtos que, no meu entender, faziam falta e que eram negligenciados. Isso me proporcionou a oportunidade de crescer no mercado. Eu vou dar um salto agora. De repente, eu sou procurado por uma cientista que tinha um projeto de produzir uma substância que tinha a propriedade de reconectar neurônios danificados. Ou seja, cidadãos que tinham sofrido uma lesão, na medula, por exemplo, e em consequência disso ficaram paraplégicos, tetraplégicos, uma lesão importante. Quando ela me ofereceu esse projeto, eu vi que tinha tudo a ver com o que eu pensava. E tinha que ser alguma coisa diferencial que pudesse sair do rame-ramo e se tornar algo importante no segmento. Tempos depois eu fiquei sabendo que essa mesma cientista tinha ido de Secameca oferecer para multinacionais, etc., esse projeto. Chegou aí até a matriz europeia de uma delas e ninguém deu bola para ela. Eu tive a sorte que eles não deram bola, porque eu vi que era uma oportunidade e se transformou no projeto que você deve ter ouvido falar, da polilaminina. Exato. A polilaminina hoje é a estrela da companhia, é o carro-chefe. Carro-chefe promocional, porque não vende nada ainda, zero. Mas ela te dá um respaldo conceitual, um respaldo científico, que abre caminho para que o resto do portfólio seja oferecido e reconhecido como de valia. Por quê? Porque quem faz a polilaminina pode fazer qualquer coisa. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, não, perfeito. Acho que esse olhar sobre o novo, sobre o que é possível trazer de diferente, né, e pensando, assim, não só sobre a ótica do negócio, mas sobre a ótica do paciente, né, do que, do que ele demanda em relação a novos medicamentos. Conclusão da história. Nós temos hoje um portfólio caracterizado por excelência na qualidade e especificidade que muitos
não enxergam, deixando um campo aberto para que nós cresçamos na oferta de produtos de primeira linha. O último deles, a polilaminina, e está em processo de registro. Não existe pronto ainda para vender. Sim. Mas o que eu posso te dizer é que eu tenho um berçário rico. Eu tenho várias polilamininas sendo criadas por babás muito eficientes. Estão lá desmamando. Daqui a pouco vão aparecer. Foi claro? Sim. Temos. A gente está falando muito de inovação, né? Acho que exatamente. Os riscos e os erros nas tomadas de decisões, mas a gente sabe que muitos líderes operam sob pressão de curto prazo, né? E o senhor, em dado momento, precisou tomar decisões como essas, né? O que move tem o conhecimento, tem a intuição, mas como equilibrar essas duas características? Eu parto do seguinte princípio. Talvez pelo fato de ser médico, ou também por isso, eu não sei, mas eu parto do seguinte princípio. Eu preciso produzir alguma coisa que seja essencialmente boa para o ser humano, para a população. Ao passo que nós temos inúmeras inovações no meio do caminho, a mais recente, a poli, e isso vai mudar a vida de um número incalculável de pessoas. E como eu te falei, tem um berçário que eu tranco as 7 chaves e estou cuidando. Tá lá cuidando com carinho. Com carinho. Muito bom. O setor cresce, a gente sabe bem, na indústria como um todo, ao mesmo tempo que ela sofre pressão pressões ligadas a preço, regulação. Mas qual a leitura que o senhor faz do setor atualmente? Quer dizer, a gente está mais próximo de um ciclo de inovação. Óbvio que a experiência do Cristália mostra que há um caminho, mas como o senhor vê que a indústria, né, está seguindo também esse caminho? Ou estamos numa fase de comoditização? Como interpretar esse momento atual do mercado? Veja bem, eu vivo Cristália 25 horas por dia. Então, para mim, inovação é fundamental, é inerente ao negócio. Sim. Senão é a mesmice. O que as demais empresas estão pensando a respeito disso, eu não sei dizer. Mas nós enxergamos na inovação um caminho sem volta. Mas veja bem, eu estou falando de inovação verdadeira, aquela que tem e contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, na melhoria dos processos, na melhoria dos produtos. Não se trata de mudar a cor da pílula, o sabor do xarope. Isso é inova e enganação. Não estou nessa. E a indústria está agindo como, com base na sua experiência, a indústria age como um motor de desenvolvimento do país também. Se a gente levar em consideração... Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Não tenho a menor sombra de dúvida. Quando nós fomos procurados por agências do exterior, desde agências de notícias até agências que interferem nos medicamentos da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa certa. É importante para o país, né? Muito, né? Como... Eu vou mais longe. Talvez possa parecer presunção, mas eu acho que o benefício que determinados produtos, polilaminina a bordo, trazem é para a sociedade, é para a humanidade. Isso não existia no mundo. E como eu te falei, eu tenho alguns bebês chorando lá, querendo sair, parecidos com a laminina, parecidos no sentido de característica de que são inovadores,
que são benéficos para a sociedade e que não tinham pensado nisso até agora. Tudo bem, eu estou pensando. Agora, construir uma empresa, né, focada em inovação num ambiente que é sempre adverso, né? Nunca é fácil fazer negócios nesse país, mas ao longo da sua trajetória, teve alguma decisão mais difícil? Aquela que o senhor entendeu que poderia colocar tudo em risco? Não necessariamente algo que o senhor não faria, mas que eventualmente fez... Não, veja bem. Houve um momento, não muito distante, em que, discordando do que eu pensava, a sociedade é meio a meio, são duas famílias. Discordando do que eu pensava, houve uma situação mal resolvida em que eu compro a tua parte, você compra a minha, e ninguém tinha dinheiro para comprar a parte do outro. Hoje piorou. Agora que ninguém tem dinheiro para comprar a parte do outro. Porque aumentou o valor da empresa e nenhuma família tem dinheiro para comprar. Exato. Mas nós chegamos a um acordo. O que antes era duvidoso, chegou a ser, de certa maneira, traumático, hoje a sociedade quase que total é caudatária da minha conduta. Todo mundo acha que eu estou certo, então vou em frente. Ou está todo mundo errado, nós vamos dar certo. É por aí, esse caminho é quase inevitável, se aqui não é. Né? Interessante. Agora, pensando ali, revisitando a história, né? O senhor atraiu para o negócio estudantes propagandistas para disseminar novos medicamentos. Para vender no começo, lá para atrás. vender no começo, lá atrás. Isso. Mas formou-se o laboratório, o Cristália se consolidou e a gente, obviamente, está falando de equipes, né, também. Evidentemente, eu tive que ver com outros olhos. Agora o laboratório é outro, não é aquela coisica lá de trás. Mas como estimular as equipes da mesma maneira que o senhor estimulou aqueles estudantes lá atrás? A nossa equipe de vendas, na sua quase totalidade, a unanimidade é burra, né? Sempre tem alguém que discorda, mas tudo bem. Acontece. Mas a imensa maioria acredita no projeto, se orgulha do laboratório e trabalha pra caramba. Então nós temos presença no Brasil inteiro marcante. E isso eu sinto por onde eu passo. A cada olhar, a cada movimento, a cada atitude e decisão da equipe. A cada colega, porque eu sou médico ainda, né? E as referências que eu recebo são as melhores que eu podia pretender. Porque não é fácil combinar esse modelo de constantemente inovador com alta performance, né? Isso depende de crenças, né? De acreditar que realmente esse projeto vai ser bem sucedido e tem um propósito. Se você não acreditar, não sai. Sim, Por exemplo, eu acredito piamente que existem alguns projetos tão inovadores quanto a polilaminina, no berço. Exato. Não é o momento de eu revelar agora. Claro, claro. Agora, hoje estamos em momentos diferentes, óbvio, do que era o Brasil nos fins dos anos 60, mas vamos fazer tentar fazer um exercício. Se o Cristália estivesse começando hoje, em quais frentes o senhor apostaria? E o que faria diferente? Eu vou usar o mesmo artifício de uma entrevista recente que eu fiz, me lembrando do Gonzaguinha. Começaria
tudo outra vez, se preciso fosse. Ótimo. Porque esse é o caminho, né? Inevitável, né? Mas é como eu penso. É como o senhor pensa. Eu não pretendo ser São crenças, né? Como o dono da verdade, mas eu acredito piamente nisso. Primeira coisa, para dar certo alguma coisa que você vai fazer, você tem que acreditar, ou então nem começa. Agora, a gente sempre se depara com empreendedores como o senhor, principalmente num país como o nosso, que tem a intuição como uma característica muito forte, atrelada a conhecimento e atrelada a pensamento inovador. E ambição, obviamente. Mas o senhor, naturalmente, também deve ter tido algumas influências. Pessoas, né, que, de alguma forma, inspiraram o senhor a moldar a sua forma de pensar em negócio, em liderança. O senhor citaria algum? Colega? Ou não precisa ser celebridade, né? Pode ser um... Não, eu tenho vários colegas brilhantes que se saíram muito bem e estão se saindo muito bem. Colegas de turma e colegas de faculdade, que não precisa ser do mesmo ano. Esse cidadão que me levou para Itapira era um deles. Sim. Excelente profissional, excelente cirurgião, com o qual eu operei muitas vezes. E ele me deu primeira mão na vida. Depois disso, vários colegas me inspiraram. Eu não quero causar ciúmeira, não vou citar nenhum nome. Porque senão esqueceu de mim. Mas não foram poucos, né? Certamente. Muito bom. O senhor tem uma visão muito própria sobre o país, mas continua acreditando piamente no potencial. O que o faz acreditar nisso, apesar das dificuldades conjunturais da indústria, conjunturais da economia? Eu vou me ater à análise do setor. Eu tenho tantas polilamininas gestando e de importância incrível para a humanidade. É um paradoxo. Num país pequeno, do ponto de vista tecnológico como o nosso, Sim, comparado com Europa, Estados Unidos, a própria China, nós estamos fazendo coisas inéditas e de extraordinário potencial para a sociedade. Você vai se surpreender. E olhando para os próximos 10 anos, qual vai ser o vetor de transformação? A gente está falando muito de novos medicamentos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar em novos modelos de cuidado, como, né, trazendo indústria, tecnologia, né, colocando todos em prol do paciente e da sua jornada. Como trabalhar isso? Eu gostaria de poder fazer o raciocínio que você está fazendo. Eu não tenho 10 anos, mas eu tenho trazido quem me ajuda, mostrando os próximos anos e o que eles devem fazer para o futuro. É difícil você conseguir que mimetizem exatamente o seu modelo, é difícil. Mas eu tenho mostrado o caminho. Espero conseguir fazer sucessores tão capazes quanto. Se conseguir, pelo menos a projeção que eu tenho para os próximos 3 ou 4 anos, vai haver uma mudança significativa no perfil do laboratório, no perfil do tratamento médico. São coisas extremamente relevantes. E você vai me permitir não dizer agora. São projeções, mas que vão mudar. Isso é a vida das pessoas vai impactar a sociedade. em qualidade de vida, em longevidade. Eu digo a sociedade, pode parecer presunção, mas eu digo sociedade mundial. Assim como a polilaminina
surgiu aqui, não tinha no mundo. Existem outras polilamininas em gestação e que vão trazer uma melhoria apreciável na qualidade de vida. Com o Brasil liderando esse movimento. Espero que sim. Muito bom. E algum livro, alguma música, alguma ideia que de alguma forma moldou sua forma de liderar e tomar decisões? Eu perguntei agora há pouco de pessoas, se eu preferir não citá-las para não, né, não desvalorizar uma em detrimento da outra, até porque foram muitas as influências, mas talvez algum livro, alguma música possa tê-lo inspirado. Música, eu já mencionei agora. Já mencionou Gonzaguinha. Ótimo. Aliás, eu sou fã do Gonzaguinha de carteirinha. Que bom. E essa música especial, fantástica. Teve várias, essa é uma delas. O Brasil tem muita gente boa em várias áreas. Eu não quero causar ciúmes a ninguém. Então eu prefiro aplaudir o sucesso que virá de várias áreas, tenho certeza, porque não é hipótese, tem muitas áreas em que nós estamos mostrando qualidade e competência. Muito bom. Acho que estamos próximos de fechar aqui essa conversa super agradável e é óbvio, novamente, sem presunção, mas com base na sua experiência, são 87 anos de vida, correto? Uhum. Né? E meio. 87,5, é verdade. Né? 87,5, com biografia, com... Né? Considerando toda a sua infância na Vila Sabarbosa, né? Vila Sabarbosa. Né? O senhor virou médico, empreendedor, uma das vozes influentes da indústria farmacêutica. Que mensagem o senhor deixaria para quem está construindo nesse momento o futuro do setor? Eu vou mencionar uma historinha rápida. Eu nasci numa família humilde, meus pais ambos trabalhavam, minha mãe era funcionária pública, meu pai era militar. Morávamos próximos, na Vila Sabarbosa, próximo da minha avó. E quando eles saíam para trabalhar, me deixavam na casa da minha avó. Eu sempre gostei muito de jogar bola. Moleque que gostava de jogar bola. Na rua. Ótimo. De vez em quando a minha avó saía na janela e... Gari, você já fez a lição de casa? Já vai, avó, já vai, já vai. E assim repetiu N vezes. Se ela pudesse me ouvir hoje, eu diria, avó, eu acho que eu fiz a lição de casa. Estou fazendo. Isso, a lição de casa é o bem mais precioso. Né? Muito bom. Olha, inspirações melhores, isso é impossível, né? Mais uma vez, obrigado. E muito interessante o senhor seguindo ativo no negócio, seguindo ativo na operação e pronto para o futuro. Né? Vou em frente até onde eu puder. Estamos juntos. Tá? O Gari Pacheco, presidente e fundador do Cristália, na estreia da sessão Panorama Líderes. Né? Que venham mais inspirações como essa nos próximos episódios. Grande abraço.